Tudo bom, pessoal? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo, esse tempo verbal em espanhol. Então, para nós vermos mais sobre esse conteúdo, uma explicação. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo é utilizado em espanhol para expressar a anterioridade de uma ação passada em relação a outra também passada. Então, é o passado do passado. Para ficar mais claro, é o passado do passado. Vamos ver exemplo. Em uma competição de talentos, Luísa tocou na pieza de música muito complicada com sua flauta. Então, na frase, nós temos essa informação de que, numa competição de talentos, Luísa tocou uma canção muito complicada com sua flauta. Nós temos aqui um verbo no passado, tocou, e completando essa frase nós temos: había practicado mucho para apresentar esta pieza tan perfectamente. Então aqui nós temos a informação de que ela tocou, ela apresentou a peça tão perfeitamente, ela tocou, porém havia um passado anterior a esse passado, ao fato de ela tocar. Ela havia praticado, ela havia praticado, ela havia treinado, havia exercitado. Então nós temos aqui uma formação desse tempo verbal, pretérito pluscuamperfecto de indicativo, e vamos ver como que ele é formado por meio desta tabela. Primeiramente, ele é formado com o verbo auxiliar haver no pretérito imperfeito. Então, se ele vai ficar no pretérito imperfeito, é uma regrinha que ele é conjugado dessa maneira: yo había, tú habías, él ou ele ou usted havia, nosotros ou nosotras habíamos, vosotros ou vosotras habíais, e ellos, eles, ustedes haviam. Então, sempre vai ser formado dessa maneira, com o verbo auxiliar, o verbo haver, no pretérito imperfeito, mais o particípio do verbo principal, que pode ser qualquer verbo, que pode estar em qualquer conjugação. Observe aqui que nós temos o exemplo: praticado, que é do verbo praticar. Nós temos compreendido, que é do verbo compreender, é um verbo de segunda conjugação. E nós temos sentido, que é do verbo sentir, que é de terceira conjugação. Então, 3 verbos em 3 conjugações. Nós estamos vendo aqui a terminação deles no particípio, que termina, o de primeira conjugação termina em ado, de segunda e de terceira conjugação terminam em ido. E nós podemos, então, conjugar qualquer verbo nesse tempo verbal. E, para isso, vamos formar, primeiramente, com um verbo auxiliar haver no pretérito imperfeito, mais o particípio de qualquer verbo. Por exemplo, poderia ser: havia cantado, havia estudado, havia buscado, havia aprendido. Então, são todos esses verbos. Bem, essa explicação continua na apostila com mais detalhes e também com exercícios.